E sabe o que ele faz? Ele não fala que é nem evangélico e nem católico. É gênio. Ele fala que é de Deus. É gênio. Ele segue Deus. Sabe o que é o mais triste nesse vídeo do Felipe Neto e do Lucas Neto reagindo ao trabalho que o bispo Bruno Leonardo faz? O mais triste é que duas pessoas ímpias que não temem a Deus e que são inimigas de Deus conseguem enxergar uma coisa que muitos daqueles que se declaram cristãos, que se declaram evangélicos, não conseguem enxergar. E isso é tão triste, ver um ímpio conseguindo ter mais clareza sobre o evangelho do que um dito cristão, que esse vídeo é extremamente necessário para ver se, pela graça, né, o Senhor usa esse conteúdo para poder abrir os olhos de muitas pessoas. Afinal, nós estamos falando aí de um falso profeta, tem que deixar isso muito claro. Bem-vindo, eu sou o Bispo Bruno Leonardo e você está em uma grande corrente de oração. Então hoje eu vou reagir com vocês aqui à fala do Felipe Neto e do Lucas Neto sobre o Bispo Bruno Leonardo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar algum vídeo novo, você recebe e ainda me ajuda a levar o verdadeiro Evangelho de Cristo para mais pessoas, tá? Se você quiser aprender ainda mais, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com underline no final, que eu tenho certeza que vão haver muitos conteúdos lá para te edificar. E pra gente começar, eu já vou colocar aqui o primeiro trecho do Felipe Neto e do Lucas Neto reagindo ao Bispo Bruno Leonardo, e vocês vão ver que não é eu que pego no pé, né? Tenho acho que 2 ou 3 vídeos aqui sobre o Bispo Bruno Leonardo. Sempre tem gente falando que eu tô com inveja, que eu tô pegando no pé. Mas ao longo do vídeo eu vou falar com vocês com quem que esse Bispo Bruno Leonardo se parece nas Escrituras. E não é nada bom, tá? Foi até repreendido por um apóstolo. E ó, nesse vídeo também tem uma novidade pra vocês. Então não pula o vídeo, não sai do vídeo, que é algo muito bacana. Vamos ver aí. São ultrapassados por um pastor, bispo, que pede pra se inscrever no canal, pra orar. Porque se você se inscrever no canal, sua vida vai ser abençoada. O pastor bispo fala isso. É sério. E o pior, isso é contra as regras. E ele, além de fazer isso, ele paga anúncio com esse vídeo. Sim. É surreal o que a gente tá vivendo hoje. O maior canal de uma pessoa no YouTube Brasil hoje não é mais Felipe Neto, não é mais Lucas Neto, gente. É um pastor que paga pra impulsionar o próprio conteúdo e chantageia emocionalmente, usando a fé pra ganhar inscrito. Chantageia emocionalmente, usando a fé pra ganhar inscrito. E isso é proibido nas regras da plataforma. Você Eu sei, não pode associar, pedir inscrição em troca de favores. Olha os adjetivos que o Felipe Neto usa, e o irmão dele, né, para se referir ao Bispo Bruno Leonardo. Gente, eu tenho falado com vocês, esse Bispo Bruno Leonardo, já tem uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal que eu falo sobre ele. É um dos maiores falsos profetas, maiores hereges da história da igreja. Esse homem sozinho já conseguiu fazer mais mal pro evangelho do que todos os hereges da história da igreja juntos. Esse cara é um anticristo. Conforme Paulo fala em Gálatas capítulo 1, Bispo Bruno Leonardo é um anátema. E o Felipe Neto fala aqui, né, que ele chantageia as pessoas para que elas se inscrevam no canal dele em troca de serem abençoadas por Deus. E não tem frase mais perfeita para poder resumir o que o Bispo Bruno Leonardo faz. E aí eu te pergunto, onde em toda a Bíblia Sagrada nós que nos dizemos ministros do Evangelho, né, somos autorizados a prometer para as pessoas coisas que Deus não promete? Em momento nenhum nas Sagradas Escrituras eu sou orientado ou permitido, né, recebo permissão para falar com quem quer que seja. Se você orar comigo, se você fizer algum projeto, algum propósito, alguma ação comigo, Deus vai te abençoar. Sabe como é que se chama isso? A mais satânica, a mais maldita, a mais desgraçada teologia neopentecostal. E o Bispo Bruno Leonardo, como eu já falei para vocês em outro vídeo aqui do canal, ele é a mistura de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé e Maradona da teologia neopentecostal. Ninguém, nenhum enviado de Satanás na história da humanidade conseguiu trabalhar a teologia neopentecostal da forma que o Bispo Bruno Leonardo trabalha. Quando ele promete para as pessoas, vê os vídeos, gente, vê os vídeos que eu fiz sobre ele aqui, sobre o trabalho dele aqui, reagindo até sobre a pregação dele aqui no YouTube, veja os vídeos para que você possa entender do que eu estou falando. Ele usurpa as ovelhas de Cristo, ele toma para si, né, aquelas ovelhas como se fossem dele, ele promete coisas que Deus nunca prometeu, faz um uso extremamente abusivo da confissão positiva, tudo no trabalho dele, na pregação dele é confissão positiva. Num dos vídeos que eu reajo aqui, que ele fala sobre o Éfata, ele fala que segundo a oração dele, segundo o jejum dele, aí já não é mais com Deus, né? Aí é o poder do Bispo Bruno. Aquelas pessoas que se inscreverem no canal, elas vão ser abençoadas, elas vão declarar e as coisas vão acontecer no mundo espiritual. Então, glória a Deus, né, que levantou um ímpio para proclamar aquilo
que muitos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, não conseguem enxergar. O bispo Bruno Leonardo é um falso profeta, e glória a Deus que agora nós temos ímpios assumindo isso para servir de alerta para supostos cristãos, né? Mas isso que ele fala é muito importante. Além de ser burlar as regras do YouTube, essa troca, né? Você se inscreve e você vai ser abençoado, isso é burlar o evangelho. Isso é ir contra o evangelho. O bispo Bruno Leonardo, ele não está indo só contra o YouTube, ele está indo contra a palavra do próprio Deus vivo. E se esse homem não se arrepender, desculpa o que eu vou falar aqui, tá? Mas nós temos que alegrar também quando a justiça do Senhor vem sobre os ímpios. Se esse homem não se arrepender, uma das maiores alegrias que nós vamos ter é ver o bispo Bruno Leonardo sendo lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo, com seus anjos e com todos aqueles que se mantêm no engano, né? Porque é isso que o bispo Bruno Leonardo faz. Mantém pessoas longe do evangelho, no engano religioso, tá bom? Vamos ver a segunda parte aí. E sabe o que ele faz? Ele não fala que é nem evangélico e nem católico. É gênio. Ele fala que é de Deus. Ele não fala que é nem evangélico e nem católico. Ele fala que é de Deus. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, que não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus. Ele segue Deus. Aí ele tá num Allianz Parque da vida, cara, isso foi demais. Um shot no Allianz Parque, pegou milhões e milhões de visualizações e milhões de inscritos. Ele pegou 20 milhões de inscritos em 2 meses, cara. Mas é Ele isso, passou. pô. Se você é um padre, um pastor, ou seja lá o que for, você é um líder espiritual, qualquer, e você fala, se você for inscrito aqui, irmão, sua vida será abençoada. O que você tá dizendo que vai acontecer se a pessoa não se inscrever? Que você vai continuar na Ou vai piorar a sua vida. Isso é literalmente errado! É, gente, assim, eu tô até vendo um comentário de uma moça aqui falando sobre ódio do dia, concordar com os irmãos Felipe e Lucas Neto. Mas o que eles estão falando é a mais pura verdade, gente. O que o bispo Bruno Leonardo faz é chantagem em nome de Deus. A sensação do trabalho que o bispo Bruno Leonardo produz nas pessoas é literalmente essa. Se você se inscrever no meu canal, você vai receber oração e você vai ser abençoado. Todo e qualquer empecilho da tua vida espiritual, da tua vida sentimental, da tua saúde, da tua vida financeira, física, familiar, vai cair por terra. Hoje eu oro, eu vou abrir um jejum até o meio-dia, para que todo e qualquer empecilho da sua vida caia por terra. No coração da pessoa que está ali, né, sedenta, às vezes por uma mudança de vida, uma melhora, alguma coisa, falando até das pessoas que estão honestas nesse processo, tá? Porque tem muita gente aí que só é ganancioso mesmo e por aí vai. Mas tem muitas pessoas que querem ver o filho liberto das drogas, que quer ver ali a despensa da sua casa recebendo alimento, porque os filhos estão passando fome. Mas a pessoa pensa o seguinte, poxa, esse homem aí é a minha esperança. Se eu não seguir o trabalho dele, a minha vida vai até piorar. E isso é manipulação, gente. O Felipe Neto até muda a vozinha ali, né? E é como eu sempre falo, preguei sobre isso agora, domingo que passou. Os hereges, eles nunca vão vir com o pé na porta não, gente. Eles nunca vão vir com alarde, assustando as pessoas. Eles vão vir como o bispo Bruno Leonardo faz. Vozinha mansa, fininha, com aparência trabalhada, com um diálogo que é acolhedor, que abraça as pessoas, porque o diabo é assim. A Bíblia diz que o diabo se disfarça em anjo de luz. E olhar para a cara desse bispo Bruno Leonardo é olhar para o engano religioso. E aí eu falei com vocês, né, que o Felipe Neto ia citar a estratégia que o bispo Bruno Leonardo usa para poder ter essa multidão de inscritos. Ele faz isso porque ele não se declara cristão. Olha como é brilhante. Eu falei com vocês, né, uma mistura de Messi com Pelé, com Maradona e com Cristiano Ronaldo. Os melhores da história do futebol, unidos aí na figura de uma pessoa que distorce o evangelho, né, como se ele fosse maior do que todos esses porque ele opera pelo poder de Satanás. Isso é genial da parte do diabo. Eu não estou elogiando o diabo, tá? Só estou falando que o plano dá muito certo. Por quê? Enquanto Jesus diz que o mundo odeia Cristo e odeia os seus seguidores, uma pessoa que não quer levar as pessoas até Cristo, o que ela vai fazer? Ela vai tirar Jesus do script, do roteiro, das suas falas, da maneira como se comunica, da maneira como se apresenta. Por quê? Porque se ele falar que as pessoas, para se dirigirem a Deus, elas vão precisar se dirigir a Deus por meio do nome daquele que é o único caminho, a única verdade e o único que consegue nos conceder vida, as pessoas não vão querer, porque elas vão ter que se associar com Jesus, e o mundo é inimigo de Cristo. Eu falo com vocês aqui no canal, quer saber se alguém está pregando o evangelho de verdade? Olha quem está seguindo. Se forem multidões de pessoas seguindo, como o bispo Bruno Leonardo e mais de 50 milhões, é porque não está pregando o evangelho de verdade, porque o evangelho desperta ódio no mundo. Jesus falou,
O mundo vai odiar vocês porque ele me odiou primeiro, ele odeia a minha mensagem. Então, se tem muita gente seguindo um cidadão desse, o bispo Bruno Leonardo, é porque ele não prega o evangelho. E essa estratégia dele, eu não falo de religião, não falo de igreja. Você pode se dirigir a Deus por meio de Maria, você pode se dirigir a Deus por meio de Alá, você pode se dirigir a Deus por meio das entidades do candomblé, da Umbanda, por meio da Pombagira, do Tranca-Rua, do Zé Pilintra. Você pode se dirigir a Deus por meio dos espíritos do espiritismo. Para o bispo Bruno Leonardo, Jesus é um mero inimigo que precisa ser calado, silenciado, para que as pessoas sigam a ele, para que ele tenha mais poder, mais relevância, porque ele sabe que se ele falar o nome de Jesus, no dia seguinte, ou nas horas seguintes, ao invés dele ganhar 20 milhões de seguidores, ele vai perder a metade dos que ele tem, e vai perder, porque as pessoas que seguem a ele pensam que podem ir a Deus por meio de qualquer coisa. Enquanto a Bíblia diz que Jesus é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus é o Filho de Deus encarnado, aquele que o Senhor enviou para nos salvar, para nos conduzir a Deus, para promover transformação na nossa vida, para nos fazer morrer para o mundo e viver para Cristo. O evangelho, né, entre aspas, que o bispo Bruno Leonardo prega, é o evangelho de barganha, é o evangelho neopentecostal, é o evangelho que enche o Allianz Parque, o evangelho que atrai multidões, mas multidões de pessoas enganadas por um falso profeta, pelo maior, vou falar de novo, o maior herege da história da humanidade. O nível de absurdo é tanto, gente, que tem seguidor que chama o bispo Bruno de o Messias dessa geração. Olha isso. A estratégia é sensacional. Pena que leva para o inferno, né? E um homem desse, se não se arrepender, como eu disse, vou me alegrar no dia que ele receber juízo do Senhor para ser lançado para o inferno. Vamos continuar. Mas sabe Olha, aquele que faça 200 trilhões se de você inscritos. acredita, se inscreveu lá, tua vida não mudou, o problema é teu, pô. É lógico. Mas o cara faz no Allianz Parque, ele fala assim, essa é a maior corrente de fé do mundo, se inscreva porque todos aqui vão orar por você se você for inscrito e blá blá blá. É isso, mano. É jogar o jogo como as regras apresentam. Ele burla as regras, nada acontece, então ele continua. Ele burla as regras, nada acontece, e ele continua. Só que Felipe Neto e todos os que ouvem o bispo Bruno Leonardo, não é bem assim não. A Bíblia diz que existe aquele que no grande dia do Senhor, no temível, no terrível dia do Senhor, vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele pode passar impune pelo YouTube, ele pode passar impune na justiça dos homens, ele pode ser adorado, idolatrado por aquelas pessoas que ele é usado pelo diabo para que sejam mantidas na miséria e para que cada dia mais idolatrem a ele, mas ele não vai passar impune diante da justiça de Deus. Como eu sempre falo com você, gente, o conteúdo que eu produzo aqui nesse canal, você não precisa acreditar em mim e falar que eu tô certo, não. Mas veja os demais vídeos que eu faço aqui e analise, à luz da palavra de Deus, se o que está sendo dito é real, se o que está sendo dito se conforma às Escrituras. As pessoas não conhecem, né? Ele fala que é a maior corrente de fé do mundo. Fé, qualquer um tem. O diabo tem fé em Jesus. A Bíblia diz que o diabo ele acredita que Jesus existe, e os demônios, né? E eles até temem. Eles tremem diante do Senhor. Mas a fé que o nosso Senhor Jesus nos chama a ter não é um mero confessar com a boca. Não é um mero, eu sou cristão, sou evangélico, declarar para o censo, né? Não, pode colocar aí, sou evangélico, sou cristão. A fé bíblica não é essa, não. A fé bíblica é aquela fé que eu confesso com a boca e vivo com o meu coração, que eu amo o Senhor com o meu coração. É uma fé que a cada dia que passa, eu sou mais conformado a Cristo. É uma fé que a cada dia que passa, eu amo mais essa palavra e vivo mais por essa palavra. É uma fé que a cada dia que passa, eu morro mais para o mundo. E esse tipo de evangelho, o bispo Bruno Leonardo não cita. Pasme, no vídeo que eu fiz aqui no canal analisando a pregação dele, ele entregou 19 profecias, declarou vitórias, confissão positiva aos montes, mas em momento algum ele falou sobre arrependimento de pecados. Em momento algum ele falou sobre salvação por meio de Jesus Cristo. Aliás, todas as vezes que ele falou o nome de Jesus, foi para falar que Jesus ia dar algo para alguém, como se fosse um garçom. Mas ele não reconhece Jesus como Deus, como soberano, como Senhor. Em momento algum ele fala sobre santificação. Dá uma olhada no vídeo, para ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. E por tudo isso, né, por unir, ele é como uma espécie de anticristo, né, por unir todas as pessoas em prol da idolatria, da apostasia, do culto ao pecado do coração do homem, o bispo Bruno Leonardo é o maior herege da história da igreja. Eu vou reforçar o que eu falei, tá? Em nome de Jesus, que esse homem se arrependa, que ele desfaça todo o mal que ele está fazendo. Porque se ele não fizer isso, eu vou falar com vocês olhando bem no olho. Eu oro que o Senhor retribua a ele com justiça e puna ele por tudo que ele está fazendo. Conceda a ele chances de arrependimento, conceda a ele graça, misericórdia, a ele e as pessoas que seguem a ele. Mas se ele não se arrepender,
que ele receba a pior das justiças, porque ele trabalha contra a vida de muitas pessoas usando o evangelho, usando a fé para poder manter cada uma dessas pessoas longe daquele que podia salvar a vida delas. Quando eu vejo o trabalho que o bispo Bruno Leonardo faz, falei com vocês que eu ia citar, né, um personagem bíblico, eu me lembro de Simão o Mago. A Bíblia diz que quando Simão viu o que o Espírito Santo fazia por meio da vida dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro a Pedro para que ele também pudesse, né, receber aquilo e poder fazer poder também. Era uma pessoa que tinha uma visão mercantilista, só queria usar o evangelho para os seus próprios fins, para os seus próprios meios, para a sua própria vaidade, para os seus próprios desejos. E quando eu olho para o bispo Bruno Leonardo, eu penso exatamente na mesma figura. Alguém que vê o poder que o evangelho tem, mas que quer usar a mensagem da salvação para meios obscuros, para meios que enterram pessoas, enquanto ele é elevado por Satanás. Se você é seguidor do bispo Bruno, a mensagem que eu deixo para você é a mesma que eu deixei em todos os demais vídeos. Se arrependa, porque até hoje você tem seguido um anticristo. E antes de vocês irem embora, não vai embora ainda não, calma que tem novidade para vocês, ó. Cheiro de novo, tá? No dia 17/7, agora na quinta-feira, 17 de julho de 2025, ao meio-dia, nós vamos ter o lançamento do nosso curso de Teologia Sistemática. Um material ainda mais completo para quem quer aprender a Bíblia de uma maneira robusta, de uma maneira profunda, os principais temas da fé cristã. Nós vamos abordar, além da bibliologia e interpretação bíblica, teontologia. O que é isso, pastor? Estudo do ser de Deus, das obras de Deus. Cristologia, a doutrina de Cristo, né, a pessoa de Cristo e as obras, bem como pneumatologia, que é a mesma coisa, só que dessa vez relacionado ao Espírito Santo, a antropologia bíblica, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Muitas pessoas ficam perdidas nesse embate, né, calvinismo, arminiano, livre-arbítrio, predestinação. No curso você vai ter conteúdo para entender isso de uma vez por todas. E também apologética cristã, que é esse trabalho que nós fazemos aqui no canal de defesa da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O curso vai ser lançado ao meio-dia do dia 17 de julho de 2025, com valor promocional para vocês. Vão haver muitos benefícios para as primeiras 100 pessoas matriculadas no curso. Vai ter gente ganhando Bíblia de Estudo da Fé Reformada, vai ter gente ganhando aconselhamento bíblico comigo, um período de tempo de aconselhamento bíblico comigo. Vão ter pessoas ganhando também panoramas bíblicos do Antigo, do Novo Testamento, além de tudo o que nós já temos no nosso curso atual, como grupo de alunos exclusivo no WhatsApp, onde eu estou lá pessoalmente tirando todas as dúvidas, e também aulas ao vivo, PDFs exclusivos, né, materiais de leitura exclusivo para quem quer aprender a Bíblia com profundidade. Agora é a hora, gente. Um curso bastante acessível para quem quer aprender a palavra do Senhor de verdade e se tornar, de fato, um cristão maduro no conhecimento do Evangelho. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários o link da comunidade, onde só eu vou postar as informações para vocês. Eu vou postando diariamente todos os benefícios, todos os bônus que vocês vão receber. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Então clica, você vai ser encaminhado para o nosso grupo no WhatsApp, a nossa comunidade no WhatsApp. Eu vou passar todas as informações para vocês. Então quando o vídeo acabar, link na descrição do vídeo, nos comentários. Não perde tempo, vai ser lançado com valor promocional, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Corre aqui, ó, na descrição do vídeo, também nos comentários, para você poder clicar no link e ir lá para a nossa comunidade. Esse curso vai sair quase de graça para muita gente, tá? São muitos benefícios. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.